isso, estamos aqui em mais um episódio do Até Posso Podcast e hoje a gente vai falar sobre especialização de mercado, sobre escolher um nicho de carreira, sobre como você entra no mercado, como é que você escolhe para que lado você vai. Trabalhar com o que você ama, amar com o que você trabalha? Para responder essa e todas as outras perguntas, eu trago aqui ele que é editor-chefe do portal Grande Prêmio, Pedro Marum. Muito obrigado pela sua presença, prazerzaço estar aqui com você, cara. Brigadíssimo por você aceitar o convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Fala, Jonas. Prazer todo meu, claro. Chegar aqui, falar um pouquinho de jornalismo, que é uma paixão que eu sempre tive desde novo. Vamos falar de esporte, de corrida, vamos falar um pouquinho, vamos falar, né? A gente fala pouco, né? A gente fala pouco. E aí eu já queria começar entrando nesse assunto da especialização. Você é um cara que ao longo de toda a sua carreira aí, você sempre foi focado muito nessa área de esporte. Você começou como assessor de imprensa no ramo esportivo. Quando você entrou para fazer jornalismo, você já esperava trabalhar com esporte ou o esporte veio ao longo dos seus estudos e aí você foi tentando unir isso? Eu sempre fui um apaixonado por esporte, né? E esporte, eu vejo muita gente tratar, aqui no Brasil especialmente, a gente tem muito essa cultura uniesportiva do futebol. Mas eu gosto de esporte, sempre gostei de esporte, do futebol também, adoro futebol, não é nada contra o futebol, inclusive tenho amigos que são, né? Não, adoro futebol, sou maluco, mas esporte de maneira geral. Agora, eu sou um apaixonado pelo jornalismo, sempre fui muito próximo ao jornalismo, com gente da minha família no ramo e tal, e acompanho o jornalismo em si desde sempre, então eu sempre quis ser jornalista. E quando eu comecei a estudar, eu também sou uma pessoa com vários outros interesses, né? Eu tava brincando aqui, olhando o estúdio, os props de cinema, sou apaixonado por cinema, gosto por tantas outras coisas. Então, eu sempre achei que o jornalismo, ele te pedia uma certa entrega e compreensão geral do mundo ao seu redor que não fazia eu me sentir tranquilo para falar que eu queria entrar numa editoria específica. Eu sempre disse que eu queria ser jornalista e um bom jornalista. E para isso você tem que seguir, claro, um conjunto de regras éticas e tal, mas de conhecer o mundo onde você transita. E eu faria isso em qualquer área do jornalismo que eu fosse jogar. Se eu fosse fazer jornalismo de cidade, se eu fosse fazer política, me sinto bem equipado olhando para o mundo para fazer todas essas áreas. Mas a oportunidade que apareceu para mim logo de cara foi no esporte, e nele eu embarquei e tô nessa aí há quase 15 anos fazendo um pouquinho de tudo. Então, assim, para responder sua pergunta, já falei pra caramba logo de cara, né? Não, é ótimo, estamos aqui para isso, inclusive. Eu queria ser jornalista. Eu queria ser um jornalista completo que tivesse várias valências, que quisesse fazer bem o que se propusesse a fazer. E hoje não é diferente. Eu tô no esporte, você nunca sabe o dia de amanhã, e continuo me achando pronto para fazer outras coisas se necessário for um dia, mas a vida me levou para o esporte e eu não tenho do que reclamar. E você acha que o mercado hoje em dia precisa mais de generalistas ou especialistas na área do jornalismo? Eu acho que o mercado precisa de gente que entenda a função, entenda o ofício. E isso é fundamental. E que a gente vê muito, né, na minha função, eu faço muito teste com gente jovem, jornalistas que estão estudando, que são recém-formados, gente que quer ser jornalista, ainda não entrou numa faculdade. E eu vejo gente muito afeita ou muito voltada pro especialista. E a pessoa pode ser especialista de fato, e o especialista de fato sempre vai ter lugar, porque, né, é algo especial você ser de fato especialista em alguma coisa, você conhecer um assunto de maneira tão soberba que você possa entrar nos pequenos meandres, nos pormenores de cada assunto dentro daquilo. Mas eu vejo muita gente apaixonada. Ser especialista é muito difícil, né? São pouquíssimas pessoas que de fato são. A maioria das pessoas é apaixonada. E a pessoa apaixonada, ela tem que saber
transitar pelas diferentes necessidades do ofício. Mas, acima de tudo, tem que entender o ofício. Tem que entender que no jornalismo você não pode abdicar, claro, das redes sociais e do que vem de novidades no mundo, mas você não pode deixar de lado o que torna o jornalista jornalista, que é a apuração, que é o apreço pelas notícias, que é o apreço para ser... Eu sempre defendo isso, o jornalista é um soldado da cidadania. É o único lugar que eu consigo colocar o jornalismo e que eu consigo defender a minha posição de jornalista. Você ser... dentro da função que você opera, e no meu caso no esporte, né, você olhar para como aquilo joga no interesse público. E você entender o mundo ao seu redor. É muito importante você entender. Eu sempre vou bater nessa tecla e provavelmente vou falar isso várias vezes aqui. Mas é muito importante você entender o mundo ao seu redor. Muita gente acha que o esporte, por exemplo, vive um mundo destacado do restante da sociedade. E não é assim e nunca vai ser assim. Então, acho que é importante isso. É importante você ler. É importante você melhorar o seu texto. É importante você apurar, ter disposição de ir atrás da notícia, ter disposição de desconfiar. Tudo isso é necessário para você ser um bom jornalista na área que você esteja e na idade que você esteja, né? Esteja nos anos 1930, nos anos 1970, nos anos 2020. Então, as regras básicas do ofício, elas não mudam. Elas, claro, têm de se adaptar ao tempo, à tecnologia, à realidade atual, mas o ofício é o ofício. E você falou aí de perceber o mundo ao redor. Como é que você, ao longo de tantos anos aí de profissão, foi percebendo esse mundo ao redor? Porque você entrou no mundo esportivo, né? Um mundo muito específico, e aí você foi para a especificidade da especificidade, que é o automobilismo. Como é que você consegue ser tão especialista, você e toda a sua equipe, sem perder esse mundo ao redor? Como é que vocês percebem isso e como é que isso foi acontecendo ao longo dessa sua trajetória? A primeira coisa que você tem que levar em consideração, pelo menos assim eu penso, é que aquilo que você está fazendo, né, o objeto do seu trabalho, porque, bom reforçar, eu trabalho com esporte a motor, com automobilismo, sim. Mas esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é jornalismo. O esporte, ele é o objeto do meu ofício. E é importante você levar sempre em consideração que o objeto do seu ofício, ele não é a coisa mais importante do mundo. Ele não é a coisa mais importante naquele universo sequer. Tem todo um mundo que opera antes para que a coisa chegue onde ela está, seja a realização de eventos, por que naquele país, por que há protesto de uma realização de corrida naquele país, por que aquela pista deve ou não deve ser construída, quais as implicações políticas de um evento anunciado ou de um evento renegado, ou como, no caso de uma Fórmula 1 da vida, como um piloto chega no grid, por que meio, ou por que ele não chega. Então, assim, você entender, e aí e eu não vou enveredar por esse lado, mas entender a sociedade é entender de política, é entender de economia, é entender como as sociedades operam, as diferentes sociedades, mas sobretudo a nossa. Né? Então, isso é fundamental. Você tem que ter esse background, né? Você tem que ter essa visão panorâmica da coisa para que você consiga contar a história da maneira como ela deve ser contada, porque ela é parte de um todo e ela não é uma história por si só. E se você tentar contar a história do esporte só como esporte, ela vai ficar sempre incompleta. Houve um planejamento de carreira ou a carreira foi acontecendo? Houve um planejamento de carreira no início, mas não para o que seria... Não para chegar a editor-chefe do Grande Prêmio, aliás, função que eu desempenho com a maravilhosa Luana Marino, que é minha parceira nessa editoria, com Evelyn Guimarães, que é diretora de conteúdo do Grande Prêmio, Vitor Martins, que é o nosso CEO da holding, a gente brinca sempre, mas é verdade, o Grande Prêmio hoje é uma holding. Lá no início, por que eu digo no início? Eu tive a chance de ser assessor de imprensa como estagiário da Confederação Brasileira de Judô, trabalhei com a Seleção Brasileira de Judô no início do ciclo das Olimpíadas de Rio 2016, saí exatamente depois do convite para ir para o Grande Prêmio, só tenho boas lembranças de trabalhar com judô, com todo o pessoal do judô, o trabalho na CBJ me ensinou muito, eu fui com 20 anos de idade
assessor de um campeonato mundial, o primeiro grande evento, teste para Rio 2016, foi o Campeonato Mundial de Judô aqui no Rio em 2013. E isso tudo me ensinou muita coisa, lidei com gente de quase 30 países, tantos idiomas diferentes, cuidando de zona mista, de área de imprensa, enfim, da própria seleção brasileira. Mas eu não queria ser assessor. A realidade é essa. Eu sempre quis estar do outro lado do balcão. Sempre quis ser repórter. Sempre quis lidar com a notícia e não oferecer a notícia. Todo o respeito do mundo com os assessores de imprensa, como eu falei. Fazer aquela coisa de notícia chapa branca é bem chato, né? Eu queria ser a voz da ir atrás da história. Exatamente. Eu não queria ser a voz da companhia, por mais que fosse uma companhia que tenha me tratado muito bem e que eu respeite muito na CBJ, deixei amigos lá muito tempo depois, mas eu queria estar do outro lado do balcão. Então, nesse lado, sim, houve um planejamento. Eu sabia que eu faria essa transição e lá aprendi muito. E assim, não fiz só assessoria porque tinha o portal deles, então eu criava muita notícia, eu gerava muita notícia, não vivia só de fazer release e tal. Tenho muito respeito pelos assessores, me dou muito bem com os assessores no automobilismo, mas eu queria fazer outra coisa. Então, nesse aspecto, sim. Agora, a partir do momento em que eu cheguei no Grande Prêmio, eu fui fazendo o jornalismo que eu conhecia, que eu respeitava, sendo o Grande Prêmio a fortaleza de jornalismo independente que sempre foi, por isso são mais de 30 anos de trajetória. Não pensei, um dia eu quero chegar a editor-chefe, não... É claro que a partir do momento em que a gente enveredou para transmissões, eu falei, pô, eu quero narrar, eu quero ter essa experiência e tal. Mas não tive não tive um bloquinho onde eu fui desenhando. Eu fui fazendo o bom jornalismo, tentando fazer o bom jornalismo entre erros e acertos. Mas a história é essa. Mas em algum momento você se via como o editor-chefe ou você sempre se viu ali como o repórter, o narrador ou a pessoa que estava diretamente no front? Conforme o tempo foi passando, o Grande Prêmio foi crescendo, foi tendo mais gente, eu fui lidando cada vez mais com gente jovem, eu fui me vendo num cargo de liderança, assim. Fui me imaginando, porque eu conhecia bem aquele objeto, né? Eu conhecia bem aquele mundo e tinha mais experiência e tenho mais experiência, né, que os mais jovens e gente que não militou nestas áreas do jornalismo, por mais que seja gente que não tenha muito menos experiência que eu, às vezes. Então, eu me via assim à frente. Mas isso veio com o tempo. Em algum momento você pensou em sair da área esportiva ou teve uma oportunidade para trocar da área esportiva para alguma outra área e falou, não, prefiro ficar aqui? Tive oportunidade de trocar em alguns momentos, de receber um convite bom de um amigo meu de muito tempo que estava começando uma empresa que hoje é uma empresa de sucesso na área de dados, né? De coletânea de dados de internet de maneira geral. Agradeci muito na época, mas queria fazer o que eu estava fazendo, não só porque eu gosto do que eu faço, mas porque eu tenho profundo respeito pelo ofício de repórter também. E fazer cobertura para você, qual é a emoção? Porque você também, além de coordenar equipes, você narra. Como é que você consegue separar isso e como é que você lida com a questão da emoção? Você precisa ter essa visão prática das coisas, de poder selecionar o que vai ao ar, o que não vai, né? Ter essa parte de editoria, de controlar tudo, qual informação é mais necessária ou não, essa parte de hierarquia da informação, mas também tem o lado da paixão, de fazer a narração, de estar ali despertando as emoções, trabalhando a sua emoção com a emoção das pessoas. Como é que você consegue conciliar essas duas coisas? Elas são conciliáveis ou não? Tem uma chavinha que vira em algum momento? Como é que é isso no dia a dia? Eu sempre tenho muita curiosidade para saber. Porque só para explicar para a galera, ele é tipo o William Bonner do portal Grande Prêmio lá. Ele dá a notícia, mas ele também faz toda a parte de seleção das coisas, né? O editor-chefe, até explicar um pouquinho o que é o trabalho do editor-chefe, o que ele faz para o pessoal. Como é que é isso, né? Para a galera que ainda não está tão por dentro. No dia a dia, no site, né? Porque vamos separar. A gente tem o site que é a estrutura, a coluna vertebral de tudo, né? É o que tem décadas de tradição. E a gente tem a TV, que vou dizer assim, o canal no YouTube já tem 10 anos. A produção de vídeos e tal. Mas as transmissões,
e a TV, enquanto TV de fato, indo para Fast TV, né? Então você consegue acessar não só pelo YouTube, mas pelo aparelho, TV pelo controle remoto. Isso vem do início do ano passado, as transmissões desde 2021. E desde o início eu comentava, e aí fui aos poucos pegando a mão também para fazer narrações. O dia a dia de editor-chefe, assim, você define diretrizes editoriais, né? O que você vai atrás, como é que você vai lidar com certos assuntos, o que tem aqui de apuração, o que você vai pedir para a equipe fazer de apuração ou de tocar hard news, né? Que é aquele noticiário rápido e quente que vai surgindo, que é o que dá o grande volume de notícias em qualquer portal de notícias do mundo. Você fazer as edições, você tratar com a equipe, mostrar o que está certo, o que está errado, desde edição de texto, para que todo mundo melhore também o texto, até opinião, né? Como é que vamos fazer texto de análise? Vamos. Aí eu sempre trato com as pessoas quando entram no Grande Prêmio. Olha só, eu quero que você dê sua opinião. Isso aqui é um texto de análise. Eu não quero que você faça... Eu não quero que você repita a notícia. A notícia já foi dada. Você põe o hiperlink lá com a notícia que existe já. Eu quero que você dê a sua opinião. Eu quero que todo mundo aqui conheça a sua personalidade. Eu quero que o seu texto tenha personalidade, sua opinião tenha personalidade. E você vai mostrando isso aos poucos e vai dando todas as definições de conteúdo, de curto, de médio, de longo prazo, como é que você vai tratar, o que você vai fazer em vídeo, o que vai ser feito em formato de podcast, por exemplo, o que vai ser feito de conteúdo especial. Esse ano a gente fez um grande conteúdo especial por causa dos 75 anos da Fórmula 1, então tivemos um conteúdo amplo aí ao longo do ano. Então é basicamente isso. Agora, quando você vai levar para a parte das transmissões, é o mundo à parte. Né? Primeiro, assim, eu apresento o meu programa que eu sou apresentador titular toda quarta-feira, o TTGP. Vamos deixar o link aqui para vocês na descrição. Pode entrar lá, assistam se você estiver vendo isso numa quarta-feira, senão quando for quarta-feira você assiste lá. Quarta-feira, 8 horas da noite, entra o TTGP. A gente tem programação todos os dias, né? Tem o nosso Paddock GP, que é o programa mais antigo de mesa redonda da internet de automobilismo do Brasil, tá no ar desde 2015, na segunda, enfim. Tem um programa só com a equipe feminina de jornalistas do Grande Prêmio na quinta-feira, o WGP, que é muito legal. No fim de semana de Fórmula 1, nos 3 dias, a gente tem o briefing. A gente vai deixar a grade toda aqui do Grande Prêmio para vocês. Eu já apresentei outros programas, mas o titular que eu sou apresentador é o TT. E como é que é diferente do programa em que você está como comentarista, né? Você tem que... Eu não deixo de dar minha opinião, de dar minha visão da coisa, mas você tem que fazer a bola rodar. Eu acho que é mais difícil você fazer essa transição de apresentador e comentarista do que necessariamente de editor e narrador. Porque a narração... eu sou um apaixonado por narração, acho a narração brasileira, o estilo de narração brasileira, o melhor do mundo. Acho que quase todos os grandes narradores da TV, do rádio brasileiro são muito bons. E realmente eu sou encantado com a narração e gosto muito desde criança. Então, tem algum estofo assim do apaixonado. E fui tentando pegar, e ainda estou tentando, ainda sou um narrador iniciante, né? Não tenho um estofo tão grande assim, embora já tenha feito bastante coisa. E aí, acho que o fundamental quando você narra, primeiro é você legendar o que o cara tá vendo, né? O que a pessoa tá vendo na imagem, você tem que vir legendando, dizendo que aquilo é, e claro, contextualizando o que for importante contextualizar e trazer informação. Isso é fundamental, né? Tem gente que realmente só legenda, tem gente que perde a imagem na tela porque está tentando contextualizar muito além. Você precisa encontrar um equilíbrio. E não tentar vender emoção além da conta. Acho que tem muito disso, né? Eu tomo muito cuidado. Então, assim, o que tem de emoção, você se permite levantar o tom de voz, falar mais alto, mas você não pode ficar fazendo isso o tempo inteiro, porque senão você está vendendo uma coisa que não existe, né? Então, eu acho que a narração é um mundo próprio, não tem muito paralelo com as outras áreas. Mas você estava falando que a nossa narração é uma das melhores. Eu confesso que eu não tenho referência de narrações gringas. O que faz a nossa narração ser especial e ser tão diferente na sua visão? Eu acho que saber jogar com a emoção.
Eu acho que a nossa narração, ela não tenta... Primeiro, ela não sonega a emoção, como tem a tradição das narrações na Inglaterra, por exemplo, em outros lugares, nos Estados Unidos. Você vê aquela coisa sempre num tom mais baixo, realmente legendando os grandes momentos do esporte, que não é assim, né? Não é assim que o cara que está assistindo em casa, a pessoa que está acompanhando, vai curtir aqueles momentos, né? O grande momento, ele tem que ser destacado, sublinhado como um grande momento. Então, acho que a compreensão, a importância da emoção é boa. E acho que em alguns outros lugares você tem o excesso de reunir aquela informação, todas as informações de um contexto esportivo como se fosse uma história só que você está contando como se fosse um livro didático, né? Não digo nem livro didático de informação, mas assim, um evento esportivo, ele tem várias histórias, ele não tem uma história só. Então, se você pegar um exemplo básico, um jogo de Copa do Mundo, o cara tenta vender sempre como a história de um time contra o outro, o tempo inteiro. É a história da busca pela vitória, aquela coisa meio epopeia, meio Romero, assim. E não, ali você tem várias histórias reunidas. Como é que você separa essas histórias? Como é que você conta? Como é que você dosa a emoção? Acho que isso tudo faz a ideia brasileira, a visão brasileira da narração em algo muito especial. Claro que tem estilos e estilos. Se você pegar narrações nos anos 60, elas são diferentes de narrações hoje, mas em geral isso funciona muito bem aqui. E no seu caso, como é que você separa isso, essa questão da narração? Como é que você dosa isso? E até aproveitando e complementando um pouco mais a pergunta, você tem grandes referências, memórias de narrações, e aí, que memórias são essas e como você usa para poder dosar isso? Eu tenho, como eu falei, sou apaixonado por transmissões esportivas, né? Então, nos últimos 30 anos, todos os grandes narradores da TV, eu sempre fiz questão de assistir e de ver como faziam, né? Eu era uma daquelas crianças que ficava narrando sozinho em casa. Então eu gostava de ver, e aí pegava um pouco de cada um. Infelizmente, eu nunca tive muito a cultura do rádio. Eu via rádio, claro, eu vi muitos jogos, mas não ouvi o suficiente grandes narradores de rádio nos anos 90 ou até nos anos 2000. Carlos Araújo não era a sua praia, né? Eu ouvi muito o José Carlos, porque ele era o grande narrador aqui no Rio. Então, o Zé Carlos eu ouvi, é o que eu mais ouvi. Mas eu não era aquele que ouvia programas de rádio todos os dias, eu não tinha muito essa... fui buscar depois, mais velho. Então, você vai tirando ali, como é que você faz, como é que você consegue extrair a emoção, como é que você dosa a sua voz, como é que você imposta a sua voz. Eu não sou um cara que tem um vozeirão, né? Eu nunca vou ser o Luciano do Vale, né? Que é um monstro. Uma das maiores, talvez a grande narração de um gol da seleção brasileira seja a narração do Luciano no gol, que não é nem um gol de Copa do Mundo, né? Uma preparação para a Copa do Mundo em 82, o gol que o Zico faz, acho que em Goiânia, num amistoso contra a Iugoslávia, que não tem palavras para descrever o gol de Zico. É uma narração estratosférica, assim. Luciano foi um monstro em vários aspectos, não só da maneira como narrava, né? Ele era um embaixador muito à frente do esporte no Brasil, né? A gente vê vôlei hoje, tem essa paixão pelo vôlei, muito em função do Luciano, acho que um grande nome. E ele traz isso, trazia, né? Muito isso que você falou, é o cara que vivia ali o objeto dele, não só a narração, mas ele estava ali, né, mexendo com a sociedade, trazendo a coisa, fazendo essa parte política sem fazer a politicagem, sim, popularizando e democratizando os esportes. Sim, né? Assim, o Galvão como um grande vendedor de emoções, o Kleber Machado, que
O Kleber Machado, ele aqui no Rio, ele tem muita rejeição. Eu acho o Kleber Machado espetacular, um gênio do negócio. Ele consegue criar uma narrativa própria para as transmissões dele, que acho que ninguém mais consegue. O Kleber é um gênio, o Luiz Roberto. Se você pegar a galera que está hoje no ar, né? Everaldo Marques, que é, para mim, o melhor narrador de esportes da TV brasileira. De maneira geral, você tem grandes narradores no Brasil. A nova geração é muito boa também. E para além dessa narração super tradicional que a gente está falando aqui de grandes ícones, de grandes nomes, pessoas que vieram, tem até esse ranço, não é exatamente a palavra porque pode parecer pejorativo, mas tem essa base que veio do rádio e, né, trouxe para a televisão. Atualmente a gente tem aí as transmissões na internet, parece que está mudando um pouco esse estilo de narração. Como é que você enxerga essa mudança? Você acha que essa mudança é uma mudança que veio para ficar ou é uma mudança que remete um pouco ali à época do Rock Go, da MTV? Como é que você vê esse novo tipo de narração também? Eu gosto das narrações e acho assim, muitas vezes a gente fala da mudança de linguagem e é uma expressão fácil que se fala, mas não necessariamente é tão diferente assim. Se você pegar o número 1 da Cazé TV, por exemplo, que é o Luiz Felipe Freitas... Que é gênio, eu acho gênio. E é um narrador à moda antiga, entre aspas. Não é um cara que é ultra estridente para fazer coisas que gente talvez que esteja surgindo agora por alguns canais, assim, no YouTube... tente usar a linguagem dos mesacasts em transmissão. Não é, por exemplo, o Luiz Felipe Freitas é um ótimo narrador e tem um estilo tradicional, entre aspas. Eu acho que o que é preciso ter cuidado é a transmissão, ela precisa ter informação. Pelo menos essa é a maneira como eu olho. Eu sei que tem muita gente mais nova na internet que defende, mas isso aqui mas não são jornalistas e tal. Tudo bem. Eu não estou pedindo aqui para você, em tempo real e contextualizando o valor do dólar, entendeu? Não é essa a questão. Mas dentro daquela história que você está contando, o que eu falei de você se ligar no mundo ao redor. Tudo aquilo tem um porquê, né? A história dos personagens que você está trazendo tem porquês. Então, como é que você contextualiza os porquês daquela transmissão e daqueles personagens? Então, é importante informar e se preocupar com isso. É uma função quase didática, você diria? Um pouco. Você não pode ser muito professoral, porque as pessoas acabam perdendo interesse, especialmente com essa linguagem mais nova. E não é esse o pedido, mas dentro da sua linguagem você tem que saber informar. Acho que isso é fundamental. Quando a gente fala de narração... Eu acho que uma das maiores referências de todo mundo acaba sendo a narração esportiva do futebol, né? E aí a gente até citou nomes aqui muito do esporte, do futebol. Luciano do Vale, acho que narrava tudo muito perfeitamente. E aí, voltando aí para a sua área, para o seu nicho do automobilismo. A gente sabe que acaba sendo um esporte que talvez, me corrija se eu estiver errado, talvez seja até um pouco mais elitizado aqui no Brasil. Não tem uma penetração tão grande. Existe um público diferente. Um público que, naturalmente, imagino eu, já deva buscar essas informações por conta própria. E aí, na hora da narração, como é que você dosa uma narração automobilística para trazer essa função didática, essa função do contexto, mas também trazer a função da emoção numa imagem que, às vezes, acaba sendo muito parecida com tudo. Porque quando você tem o esporte onde você vê ali um indivíduo, você tem o contato físico entre as pessoas, acontecem mais coisas. No automobilismo, acaba sendo uma narração, não a narração a corrida exatamente, mais previsível, mas você tem menos margem de legendar coisas Sim. que não estão ali tão óbvias. Como é que funciona isso para esse público e como é que você procura trazer isso dentro do desenvolvimento do seu trabalho? Não, eu concordo muito com isso. Eu lembro até de uma entrevista que eu vi há algum tempo com o Kleber Machado, quando perguntam para ele qual é o esporte mais difícil de narrar, ele diz que é o automobilismo, porque no futebol ou no boxe, você está vendo a reação dos atletas, como é que eles estão, né, levando ao que está acontecendo. Eles estão tensos, eles estão nervosos, eles estão tranquilos, e no automobilismo você não tem como ver, né?
Então você precisa entender o que é limite, né? O que você pode dizer sem começar a fazer suposições. Então, assim, você vai falar das informações que você tem à mão. Primeiro, contextualizar aquele piloto. Quem ele é na carreira dele, o que ele faz, o que ele costuma fazer, o que é aquela equipe ou aquela pista, os porquês de tudo isso. Como chegam aquela coisa da locução do filme, ó, acontece alguma coisa absurda e aí entra, como chegamos até aqui? É mais ou menos isso. Você tem que trazer os como chegamos e explicar os seus porquês sem perder o que está acontecendo na imagem. E, claro, sempre trazendo o máximo de informações que você pode trazer sem atrapalhar o andamento daquilo que acontece na imagem e sem ser professoral demais para que a pessoa que está assistindo não perca o interesse. E para isso tudo também é muito necessário você ter algum estofo. E aí, de novo, algum estofo jornalístico, porque quando você estuda o jornalismo, você tem os critérios de noticiabilidade. O jornalismo não é ciência não é física nuclear, né? Você pode ter isso instintivamente, saber disso instintivamente. Não é necessariamente obrigatório você ser o jornalista para você narrar ou para você comentar. Mas é preciso você entender bem a ideia dos critérios de noticiabilidade. O que é notícia? O que é interesse público? O que é importante? O que não é tão importante assim? Você vai gastar mais tempo no que é importante. O que não é importante, se não der para ignorar, você vai trazer com espaço menor. Se não precisar falar, se estiver atrapalhando o andamento da sua narração, você deixa de lado, deixa guardado. Mais tarde, se precisar, você tira a carta e usa. Então, tudo isso... Agora, quando você faz por exemplo... no Grande Prêmio, a gente transmite muito endurance, né? Então, a gente transmite as 24 horas de Le Mans, falando de uma transmissão de 25 horas. A gente transmite 24 horas de Daytona, mesma coisa. 12 horas de Sebring, 12 horas de não sei o quê, aí corrida de 6 horas, de 8 horas. Ninguém vai narrar 25 horas nem 8 horas seguidas, claro. Mas você narra muito tempo. Então, assim, por exemplo, em janeiro, quando a gente fez Daytona, eu nunca tinha feito mais de 3 horas de narração. Eu fiz 6 horas seguidas. Como é que você preenche 6 horas? Como é que você preenche de notícia, legendando o que está acontecendo, mas você tem que trazer o estofo, você tem que saber o que você vai usar, você tem que saber a hora que aquilo que não é urgente vai entrar, vai servir como uma carta, o passe livre da cadeia do banco imobiliário para você usar. Então você tem que ir dosando e sabendo guardar essas informações à sua mão. E você acha que atualmente essa área do jornalismo esportivo está crescendo, é um mercado promissor? Porque a gente sempre fala muito, né, quem trabalha com comunicação, jornalismo é um mercado fechado, é um mercado que está diminuindo, vai acabar, não vai acabar, temos essas eternas discussões, mas a gente vê que, especialmente as transmissões esportivas estão crescendo aí nos streamings. E como é que você enxerga hoje o mercado de jornalismo esportivo para a pessoa tá entrando na faculdade ou tá saindo da faculdade ou quer fazer uma transição de carreira, é jornalista, de repente não quer mais cobrir enchente, sei lá, fazer cidades, fazer alguma coisa. É uma área promissora o jornalismo esportivo ou já está começando a saturar em função dessa popularização que a gente vive nesse momento? Não, hoje ela é muito mais democrática, de fato, isso aí não tem muito para onde correr, ainda mais quando você tá falando a câmera, né? Quem aparece na frente da câmera. É muito mais democrático hoje do que era há alguns anos. E isso é positivo. Agora, eu acho um perigo você pensar em ser jornalista para aparecer na frente da câmera falando numa mesa redonda ou falando numa transmissão. Porque você precisa ter todo um estofo que te prepare para aquilo. E não é necessariamente um estofo só jornalístico. Muitas vezes é um estofo de conhecimentos gerais mesmo, de mundo. Aquilo que eu falei. Como é que você chega ali? Como é que você entende aquilo? Você tem uma visão bitolada daquele assunto? Ou você tem uma visão ampla? Eu prego sempre pela visão ampla. Quando a gente faz teste com gente mais jovem que quer entrar no Grande Prêmio, por exemplo, processo seletivo e tal, o texto que eu sempre... Primeira parte do nosso teste, a gente vê como é que lida com o texto. E o primeiro texto que a gente manda é sempre um texto que não tem nada a ver com automobilismo.
Porque, tudo bem, você quer trabalhar com automobilismo? Ótimo, eu sei que você conhece automobilismo, você gosta. Legal, depois a gente vê isso. Agora eu quero ver se você entende de mundo, você entende de um texto jornalístico? Vamos ver como é que você lida com isso. E essas são coisas que nunca vão ficar antigas no jornalismo. Texto. Talvez quem é mais novo não saiba, acho que, mas o repórter de TV. O repórter de TV tem texto o tempo inteiro. O repórter de TV prepara texto para fazer off, prepara texto para fazer cabeça de matéria. Como é que ele grava o negócio antes, né? Um negócio separado para entrar a matéria editada depois? Ele pensa o off na hora. É tudo uma estrutura que você desenha com texto. O texto que você fala é escrito. Então, tudo não é necessariamente, você não precisa escrever um grande clássico da literatura. Você não precisa ser o Gabriel Garcia Marques, né? Para fazer isso, para trabalhar no jornalismo, mas você precisa ser competente na maneira como você desenha textos, porque isso é o coração de tudo. Mesmo quando você vai depois estruturar programas, entrevistas como essa nossa, ou como você vai fazer uma entrevista num evento, você precisa ter a estrutura que o texto te entrega ou o texto te ajuda a preparar, né? Te ajuda a te preparar para esses desafios. Então, é importante você querer ser jornalista ou querer ser comunicador olhando para o que é o ofício e não só para a ponta da lança, que é aparecer na frente da câmera falando no microfone. Essa é uma parte só. Tem uma longa estrada aí. Tem uma longa estrada. E não necessariamente precisa chegar na frente da câmera e falar no microfone para fazer sucesso, né? A gente tem grandes jornalistas, grandes repórteres, grandes setoristas aí que nem estão aí na frente da câmera, mas estão fornecendo todo um material aí, fazendo todo um trabalho de pesquisa muito grande. E aí, entrando um pouquinho nessa questão da pesquisa, da apuração, da especialização e falando especialmente do seu nicho aí, do seu setor, do automobilismo, como é que você vê o panorama do automobilismo no geral, do público querer essas informações do automobilismo? Hoje em dia tem mais gente curtindo o automobilismo, tem menos gente curtindo o automobilismo. A gente estava até conversando aqui antes de começar a entrevista e a gente estava falando sobre essas questões de termos um grande herói nacional no automobilismo, não termos um grande herói nacional nesse momento atuante. Temos vários nomes promissores aí no automobilismo nesse momento, e quando a gente fala de automobilismo, talvez a memória do brasileiro esteja muito atrelada à Fórmula 1 também. Como é que está o cenário da Fórmula 1, das outras categorias? O que é interessante para a gente começar a acompanhar aí? Como é que está esse cenário aí, esse panorama no geral? Enrolei, mas vocês entenderam? Você entendeu também? É isso que tá? Não vamos cortar isso da entrevista, vamos nessa. O automobilismo, ele é um nicho, mas ele é um nicho muito grande. E assim, eu vou para dizer, eu sei que o vôlei é muito popular no Brasil, o basquete ainda é muito popular. O automobilismo é o segundo esporte, de maneira geral, do brasileiro. Claro que a Fórmula 1 é a grande joia da coroa, né? Não pode deixar de ser, é a grande joia da coroa do automobilismo mundial. Mas você vê... Bom, dá para compartimentalizar. Falar primeiro da Fórmula 1. A gente tem uma Fórmula 1 que passou, não só no Brasil, mas durante muito tempo, no mundo inteiro, por um processo de envelhecimento mesmo, né? Porque você sai o automobilismo pós-Segunda Guerra Mundial com pujança, primeiro com a globalização dos apaixonados, né? Os americanos vão para a Europa, veem como é que isso funciona, passam muito tempo lá durante a Segunda Guerra, voltam, pegam um tipo de corrida diferente que se fazia nos Estados Unidos. Aí aqui no Brasil, por exemplo, você tem a chegada por conta da guerra, né? No pós-guerra você tem a Companhia Siderúrgica Nacional abrindo e fazendo aço pela primeira vez, produzindo aço no Brasil, ali em Volta Redonda, a questão do mundo ao redor. Aqui você passa a ter uma produção automobilística da indústria automotiva mesmo muito grande, você começa a ter a projeção das cidades para os carros, toda aquela coisa que a gente já sabe, Brasília nasce nessa rebarba em 60, uma cidade totalmente projetada para carro.
toda a orla do Rio de Janeiro é projetada para carro. Enfim, as cidades passam a ser... São Paulo, no fim dos anos 50, ganha as marginais para os carros. Então, você passa a ter muito carro e, claro, o automobilismo também se desenvolve aqui e, assim, em grande parte do mundo. E ele era uma coisa relativamente para jovens. Conforme a coisa vai avançando, primeiro você deixa de ter aquela coisa que é feita manualmente, né, artesanalmente. O automobilismo começa a ficar um esporte muito caro, de fato, com a entrada das fábricas, com o despejo de dinheiro. Na Fórmula 1 você acompanha exatamente essa sequência. Então você tem, nos anos 50, as grandes fábricas italianas, você tem muitos carros particulares, aí as fábricas inglesas chegam em 60, muitas delas, nos anos 60... dos anos 70 até meados dos anos 80, você tem a era dos garagistas, equipes particulares também mais estruturadas, com parcerias com fábricas internacionais. Você tem o sucesso da Tyrrell inglesa, que era de um lord inglês, Ken Tyrrell, tricampeão mundial no fim dos anos 60 e início dos anos 70 com Jack Stewart, com o motor da Matra francesa. Aí você chega o sucesso da McLaren nos anos 80 primeiro, com a parceria com a Porsche. A Honda vai chegar depois. Nos anos 90 já é uma Fórmula 1 a morte dos garagistas, né? Muito voltada para as fábricas, enfim, fica muito mais caro. E durante esse processo, a Fórmula 1 foi envelhecendo de público, né? Um público com mais dinheiro, com mais poder aquisitivo. A Fórmula 1 foi sustentada conforme ela foi ficando mais cara nos anos 80 e nos anos 90 pelas marcas grandes tabagistas, né? Depois, isso é uma grande crise na Fórmula 1 no fim dos anos 90, porque a União Europeia já tinha anunciado que encerraria a possibilidade já proibiria a publicidade de grandes marcas de cigarro. A Fórmula 1 consegue empurrar há alguns anos isso, o que mostra a força de lobby gigantesca da Fórmula 1 na época. Então, era um público que ia envelhecendo. Isso não só no Brasil, não só por causa do Senna no Brasil, mas era uma tendência internacional. E de alguns anos para cá, depois da Fórmula 1 ser vendida, especialmente em 2016, quando ela é vendida pela CVC, grande gigante do turismo que tinha comprado a Fórmula 1 nos anos 90, mas mantido o Bernie Eccleston, que foi o primeiro cara que estruturou a Fórmula 1 como negócio, de fato, para parar de perder dinheiro, para lucrar, venda de televisão, de patrocínio, tudo isso foi estruturado pelo Eccleston. Desde os anos 60, quando ele junta todas as fábricas inglesas e fala, em vez de a gente negociar diretamente com os autódromos, vamos juntar aqui o nosso grupo e vamos fazer um acordo coletivo para vender mais caro. E depois, nos anos 80, ele consegue quebrar porque a Ferrari não entrava nessa, outras não entravam, aí depois consegue juntar todo mundo numa só, briga com a FIA, enfim. A gente viu um processo, a compra do Liberty Media, né, que é um grupo americano, e imediatamente eles foram atrás das redes sociais, foram atrás de coisas que o Eccleston, notoriamente, ele admitia que não queria. Ele falava, eu prefiro ter um cara de 50 anos que vai comprar um Rolex, que é meu patrocinador, do que um jovem que não tem dinheiro para comprar nada dos nossos patrocinadores. E a Liberty faz e se consegue com muito sucesso, por mais que tenha críticas que dê para fazer ao Liberty Media, rejuvenescer a Fórmula 1. Grande sucesso junto à Netflix do Drive to Survive, o documentário que consegue algo que a Fórmula 1 já tinha entregado os pontos e achado que nunca ia fazer, que é a popularização nos Estados Unidos, onde a Fórmula 1 nunca conseguiu entrar. Então, de lá para cá, de 2018, acho, quando o Drive to Survive estreia, a Fórmula 1 virou uma febre nos Estados Unidos. Hoje tem 3 corridas no calendário nos Estados Unidos, em diferentes pontos, né? Então, você tem a corrida lá em Austin, no Texas, você tem em Miami e você tem em Las Vegas. Em Las Vegas é a primeira vez na história da Fórmula 1 que a Fórmula 1 organiza o evento, né? A Fórmula 1 é promotora, o Liberty Media é promotor do GP de Las Vegas, isso nunca aconteceu antes, né? Cada corrida tem um promotor que cuida na maneira local daquele evento. E se tornou algo muito mais jovem. A Fórmula 1 ganhou muito em popularidade. E isso já tinha chegado ao Brasil nas redes sociais,
com gente que vai lá acompanhar. Nos últimos anos, você voltou a ver um monte de jovem indo receber piloto em aeroporto, ficando em porta de hotel, tratando como grande popstar, trazendo a Fórmula 1 para esse mundo personalista que a gente vive de maneira geral, né? Do culto à personalidade. Sempre houve isso na Fórmula 1, mas acho que era um culto pessoal coletivo, né? A ideia do herói, do grande gladiador, e não necessariamente do piloto popstar. Então hoje é o piloto popstar. E aqui no Brasil, acho que faltava para dar atração um piloto brasileiro, que há muito tempo não tinha, e são muitos os motivos pelos quais o Brasil ficou tanto tempo sem ter piloto na Fórmula 1, foram 7 anos sem um piloto titular. E agora tem o Gabriel Bortoleto, foi campeão da Fórmula 3, campeão da Fórmula 2, e claro, isso traz uma pujança nova para o mercado da Fórmula 1 aqui no Brasil. Mas quando você vai olhar para outras categorias e outras corridas, você vê como que a Fórmula 1 serviu de chamariz mesmo. Porque aqui durante muito tempo no Brasil, na TV a cabo, a gente teve o Speed Channel, que era um canal da Fox Internacional. Quando o Fox Sport chega no Brasil em 2012, um dos canais que ele pega com o domínio é o do Speed. O Speed deixa de existir, o Speed só passava a corrida. E tinha esse vácuo, que é nisso que a gente pega na GPTV. E a gente vê como o pessoal se interessa em assistir corrida de endurance. Porque, assim, quando a gente fala de 24 horas de Le Mans, de 12 horas de Daytona, IMSA Sport Car, Mundial de Endurance, né, o WEC, a gente está falando de grandes fábricas. Estamos falando de Ferrari, de Porsche, de Audi, de BMW, de Peugeot. As pessoas querem assistir isso. A Fórmula E, que é a primeira categoria de monopostos elétricos do mundo, que foi nossa primeira transmissão, mesma coisa, tem lá grandes fábricas. Então, assim, as pessoas querem ver diferentes tipos de automobilismo. As pessoas querem ver essas grandes fábricas. Os pilotos que, de repente, não têm vaga na Fórmula 1 ou que tiveram uma passagem rápida, mas eles são ótimos pilotos e eles têm lugar para fazer outra coisa. E você vê como essa audiência cresce. Existe uma paixão muito grande do brasileiro pelo automobilismo. Quem não conhece, quem não gosta, quem não acompanha, pode achar que é exagero. Mas isso dá para falar de qualquer outro esporte que não o futebol no Brasil. Então, se você não gosta de vôlei, você acha que a grande paixão nacional por vôlei é, na verdade, um grande exagero. Quem é que gosta daquele negócio? Mas tem muita gente apaixonada, como tem no basquete. Mas eu acho que o automobilismo tem mais. Tem muita gente maluca em corrida aqui no Brasil. E te colocando aqui numa posição completamente desconfortável para um jornalista, para um editor-chefe, mas queremos a opinião agora do Pedro Marum, pessoa física, para você, com todo esse seu olhar, com toda a sua vivência, com toda a sua bagagem, qual o nome mais superestimado do automobilismo nacional? Do automobilismo nacional? Nacional. Depois eu vou perguntar do mundial, mas a gente quer polêmica, a gente quer o bait aqui, então vamos do nacional. Estamos falando só de campeões mundiais, ou como é que é? O nome que você quiser sacar, de qualquer categoria que você quiser sacar, o nome mais superestimado do automobilismo nacional. Acho que o Nelsinho Piquet. Nelsinho Piquet, filho do Nelson Piquet. Nelsinho foi o primeiro campeão da Fórmula E, tenho todo respeito por eles, andou na Fórmula 1. Ele sai da Fórmula 1 no episódio muito feio, né? O Singapura Gate, onde ele recebe a ordem de se acidentar de propósito em 2008, né? Para vitória da... Isso não é uma especulação, tá? Isso é confirmado até por ele e tal. A Renault, então, vivia uma crise, ele bate e para um momento específico da corrida para que o companheiro de equipe na época, Fernando Alonso, conseguisse ganhar. Eu até entendo, ele tinha 22 anos, eu não digo que o sujeito tem que ficar com isso preso pro resto da vida nas costas, mas assim, é superestimado. Muita gente defende que se não fosse isso, ele teria tido uma carreira longa na Fórmula 1. E não teria. Então eu digo isso com todo respeito, ele ainda tá aí correndo e tal, mas acho superestimado. Nome mais injustiçado do automobilismo nacional? Nome mais injustiçado... Emerson Fittipaldi. Por quê? Porque polêmico, o Emerson... né? Polêmico. Porque o Emerson, não só ele é o primeiro campeão mundial brasileiro, mas
talvez por ele ter 2 títulos enquanto o Senna e o Piquet tem 3, ele é muitas vezes tratado só como o primeiro campeão. Como se ele fosse menos talentoso. Talvez também por ele ter andado numa era pré-transmissões de televisão vastas, como passou a ver nos anos 80. Mas o Emerson foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Piloto que tinha uma pegada professoral, assim mesmo, entendia o carro. Ele é dessa geração que começa a andar nos anos 50, que muitas vezes mexia no próprio carro. Ele e o irmão, né, o Wilson Fittipaldi, já falecido, que também foi um fundamental na... A família Fittipaldi é uma dinastia, quase, né? E o Wilson é o grande responsável pela equipe Fittipaldi, até hoje é a única equipe brasileira da Fórmula 1. O Emerson se junta a ele depois, mas quem dá o start em tudo é o Wilson, grande figura do esporte brasileiro. E o Emerson sai da McLaren no fim do campeonato de 75, de 74, como campeão mundial, para se juntar à equipe da família, né? A equipe Fittipaldi. Entrega o carro pro James Hunt. James Hunt acaba sendo campeão mundial em 76 com aquele carro. Então, o Emerson, se não tivesse feito isso, se o Emerson tivesse seguido a toada na McLaren, talvez tivesse o 3º campeonato, talvez tivesse brigado nos anos subsequentes. Ele foi um grande piloto. O Emerson foi um grande piloto, um dos grandes pilotos da história. E acho que muitas vezes, quando a gente olha para o Emerson como o primeiro campeão, eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem o pai de todos, muitas vezes olham só como o primeiro campeão. E não é só o primeiro campeão. O Emerson foi um grandíssimo piloto. Bom, e com essa ode a Emerson Fittipaldi e a todos os grandes pilotos aqui do nosso automobilismo, eu queria agradecer demais, Marum, foi incrível, eu poderia ficar horas e horas aqui ouvindo, é sempre uma aula ouvir você sobre automobilismo, muito obrigado. E quiser deixar seus recados aí, suas considerações para o pessoal, falar um pouquinho do canal, onde é que a gente pode assistir, onde é que a gente pode se aprofundar mais sobre esses temas, como é que a gente pode curtir mais o seu trabalho, fica à vontade, aí o espaço é todo seu. Primeiro chamar todo mundo a acompanhar as nossas transmissões lá na GPTV. A gente está na LG, a gente está na TCL, nas TVs TCL, muito em breve na Hisense, estamos no aplicativo Só Play. Tem o nosso aplicativo que você pode baixar lá na Play Store, na Apple Store, do aplicativo do Grande Prêmio. Lá tem a TV 24 horas por dia. De graça, totalmente de graça. Você também nos encontra no YouTube, né? Só buscar o canal do Grande Prêmio lá. Lá você vai encontrar vídeo análise, vai encontrar a nossa programação diária, as nossas mesas redondas, os programas que eu apresento, participo, além das transmissões. E também dá uma olhada, porque ler é bom, no grandepremio.com.br. Fim de semana de corrida de Fórmula 1 ou durante a semana, sempre muita notícia, muita contextualização. Quem quiser me seguir lá nas redes sociais, eu sou meio relapso nas redes sociais, mas não sou muito. Trabalha com comunicação, não faz redes sociais. Eu tenho uma preguiça, que é um negócio, mas eu tô lá, você me encontra lá, phmarum, @phmarum, tudo que é rede social, é só colocar isso aí, Marum, com M de Maria no final, não sei se vai aparecer o crédito? Não vai aparecer, porque a gente tem preguiça de botar isso na edição, mas a gente vai botar na descrição. Vai botar na descrição. phmarum, vocês me encontram lá, a gente pode bater um papo. Tava brincando, mas mentira, entra a sua rede social logo assim que a gente coloca o crédito, quando coloca o seu nome, vem ali a sua rede social. Tá vendo? E sempre que alguém quiser bater papo sobre jornalismo, sobre formação, enfim, sobre automobilismo de maneira geral, qualquer assunto, quiser falar sobre cinema, quiser falar sobre futebol americano, que é uma paixão que eu tenho, eu sou meio fanático. Sério? Minhas maneiras de desopilar. Eu vou te chamar para me explicar sobre futebol americano, que eu não entendo nada. Mas você falou aí sobre jornalismo. Muito rápido, uma última dica para quem quer se especializar. Estou sendo um jornalista e penso me especializar em algum assunto, não necessariamente em automobilismo. Estou pensando em fazer uma especialização. Qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar ao escolher essa especialização e por quê? Qual o lugar daquilo no mundo?
Qual o lugar daquilo no mundo? Qual o seu lugar naquilo e qual o lugar daquilo no mundo? Como é que eu vou servir ao interesse público ali? Não só o meu próprio interesse, né, os meus sonhos mais molhados da minha vontade de ser jornalista, mas como eu vou servir ao público com aquilo ali? Seja dando uma notícia difícil, seja interpelando quem precisa ser interpelado, seja trazendo assuntos incômodos quando necessário. E, claro, buscar informações, ler, se adequar não só a informações daquele mundo, mas informações de maneira geral, ler, melhorar o texto, melhorar a maneira como você interpreta informações, ler artigos, mas ler também artigos, grandes reportagens, mas também o hard news, notícias rápidas, ler te ajuda a se familiarizar com aquilo que você vai precisar fazer. Tudo isso é fundamental, mas acima de tudo, o respeito pelo ofício, sabe? O respeito pelo ofício te leva a lugares que acho que só o desejo de falar e de ficar famoso não vai levar nunca. Perfeito, Maru. Muito obrigado. É isso. E vamos pensar qual é o nosso lugar no mundo. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado.